nossos pecados. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, São Judas nas causas humanas. Nesta festa de São Judas Tadeu, o evangelho que acabamos de ouvir é especial. De início, o evangelho logo nos mostra como São Judas era importante para Jesus. Porque antes de escolhê-lo, Jesus passara em oração toda a noite sobre o monte, em solidão com Deus, consultando a vontade do Pai sobre cada um de seus discípulos. Jesus, portanto, não escolheu cada discípulo, futuro apóstolo, somente por sua vontade. A do Pai contava em primeiro lugar. Será de fato o Pai que dará a Jesus o poder de conferir aos apóstolos a tarefa de julgar as 12 tribos de Israel. São Judas Tadeu está enumerado entre aqueles que Jesus escolheu por vontade do Pai. Logo em seguida, Jesus faz muitos milagres diante de uma grande multidão da Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidônia. Ora, amados irmãos e irmãs, isto Judas e os outros discípulos viram e se admiraram. Jesus, que os escolhera, tinha o poder de Deus, e seus discípulos teriam poder como Jesus. Porque um dia Jesus os mandará por muitas cidades e aldeias para anunciar a vinda do reino de Deus. Eles não irão levar apenas esta boa nova do reino. Eles mostrarão como o reino de Deus estava atuando no meio das pessoas. Isto porque Jesus lhes dará o poder de fazer curas e expulsar demônios. A importância dos discípulos e apóstolos de Jesus está no estreito relacionamento entre eles e Jesus. Sem Jesus não há discípulos nem apóstolos. Ou seja, tudo na vida de um apóstolo depende de Jesus. Entendamos bem isto, pois Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Peçamos a Jesus que nos faça seus discípulos e apóstolos, dentro de nossas possibilidades nos dias de hoje. Ele precisa de nós, como precisou de Simão e de Judas Tadeu, e nos manda pedir ao Pai mais ajudantes para a sua tarefa de salvação da humanidade. A messe é grande, mas poucos os operários.
não entendamos esta tarefa como alguma coisa difícil ou aborrecida. Pelo contrário, à medida em que nos comprometemos com as pastorais da igreja, mais nos enriquecemos espiritualmente e mais próximos de Deus Pai e de Jesus ficamos. Que Ele nos faça entender a felicidade que existe em colaborar com Ele no anúncio do reino de Deus. Meus amados irmãos e estimadas irmãs, é engraçado que um dia fui indagado por um colega de trabalho o porquê Jesus fora àquele casamento em Caná da Galileia. Segundo relatos de estudiosos em história judaica, aquele era o próprio casamento de Judas. Ou seja, Judas era o noivo que ficaria sem vinho. Alguns dizem que poderia ser o de Simão. Caso seja verdade o que esses estudiosos dizem, isso denota muita proximidade a alguém que Jesus mais tarde escolheu para viver no seu discipulado, muito mais que o santo das causas impossíveis ou dos casos mais desesperados. São Judas Tadeu, amados irmãos e irmãs, representa um laço familiar, um tanto que esquecido na sociedade em que estamos vivendo. É aqui que nós entramos um pouco nas causas humanas. Tema deste ano. Como podemos notar, não somente sua pessoa acreditava ou procurava estar perto de Jesus. É muito claro a presença de seus irmãos, pai e mãe, também na caminhada, sendo isso pouco comum nos dias de hoje, quando quase que encontramos em nossas comunidades viúvas de maridos vivos. São Judas deve ter uma dura lida no seu dia. Imagina o número de pedidos impossíveis e desesperados sendo feito a ele no dia de hoje, em tantos lugares do mundo. Imagino muitos lares, às 19 ou 20 horas, o filho na rua, medindo o tamanho do meio-fio, para não dizer que não está fazendo nada. A filha agarrada ao celular, o pai sentado no sofá assistindo o jornal, e a mãe na igreja, na festa de São Judas, rezando por eles. E nas dificuldades que possam ocorrer, a Santa Mãe novamente será a única culpada, pois não parava em casa dizendo o velho marido: essa mulher não fica em casa, só vive na igreja. Recorda-lhes isto, para que sejam irrepreensíveis. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior que um infiel, diz São Timóteo. Imaginam em muitos bares, muitos pais de família enchendo a cara, pondo a culpa no chefe pelo salário que tem, por não ter carro, não ter casa e uma vida fácil, que merece e que chega em casa tonto, brigando com os filhos, batendo na mulher e procurando pelo filho que está no grupo de oração, na catequese, na crisma,
pedindo a Deus força para libertar o seu pai, que está escravo do álcool. Está esta alerta para quem deixa passar a graça de Deus e para quem não desponta, capaz de estragar e contaminar a massa inteira pelo seu contratestemunho, como diz a carta aos Hebreus. Imagino nos estádios uma porção de homens barbados pedindo pelo seu time que consiga conquistar a taça e que ele defenda São Judas da torcida inimiga, e que ele me perdoe por sair de casa pensando besteira, enquanto não tenho o mesmo amor e empenho por minha família, meu trabalho e minha vida. Vamos apresentar, meus irmãos e minhas irmãs, ao santo das causas perdidas, as causas humanas que tanto acontecem no nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais. Vamos apresentar esses pedidos à machadinha da imagem de São Judas, para que ela corte, através da graça e da misericórdia de Deus, tudo que está atrapalhando a vida humana, para que ela corte tudo que está precisando de uma renovação, de uma transformação, para uma convivência melhor, para uma realidade aonde a gente possa entender que assumir as causas humanas ao lado de São Judas Tadeu é procurar dar um sentido novo para se viver com dignidade, com justiça, com responsabilidade, com honestidade e com verdade, para construirmos a paz na fraternidade. Por isso, vamos entregar a machadinha da imagem de São Judas Tadeu, para pedir a sua intercessão e o seu exemplo familiar para todos os nossos lares, pois talvez seja essa as causas mais desesperadas do momento, em que a realidade precisa, para dar ao mundo uma resposta de vida e de esperança. Lembrando São João Paulo II, nós vamos consertar o mundo consertando a família. No dia em que a família for consertada, o mundo será consertado. No dia que a família for curada, no dia em que a família for curada, o mundo também será curado. As causas humanas que geram muitas doenças, muitos problemas, muitas dificuldades, começam todas a partir de uma convivência familiar que não é lá muito boa, que não tem saúde, que não tem convivência, que não cria laços, que não cria oportunidade para se educar no amor e para o amor. Por isso, hoje, colocando na machadinha de São Judas Tadeu a problemática de uma sociedade que precisa curar a célula-mãe, que é a família, para que a gente possa criar uma sociedade renovada e transformada, a partir de dentro de nossas famílias. Pois os sujeitos que são mandados para a sociedade, eles são educados numa família. Eles vêm de um berço e de um colo de uma família. Vamos entregar nossas famílias a São Judas Tadeu. Ele que tanto criou um ambiente de família, de amor com a sua família. E foi a partir daí que ele experimentou
esse Deus que ele experimentara no encontro com Jesus, que ele escolhera para apóstolo, possa também nos ajudar a entender que nós também podemos dar passos de qualidade nessa direção. Deixa de ser desumano, passa a ser mais humano, trata melhor as pessoas, com mais dignidade, com mais respeito, com mais carinho, com mais atenção, dá mais valor ao ser humano. Ah, se nós aprendêssemos de São Judas Tadeu, que a prioridade número 1 para nós sanarmos as causas humanas é nos tornarmos mais humanos, nos tornarmos mais respeitosos uns com os outros, nos dando conta de que uma pessoa vale mais do que o mundo. Uma pessoa tem um valor infinito. Não tem dinheiro que possa pagar uma vida humana. Vamos dar prioridade ao ser humano. Vamos criar um ambiente mais sadio entre nós. Vamos dar mais valor às pessoas que convivem com a gente e daquelas com as quais lidamos no dia a dia. E assim, com certeza, estaremos construindo as bases de uma sociedade renovada, de uma sociedade capaz de se estruturar em valores aonde haja mais respeito, haja mais dignidade para todos. São Judas é o homem das causas impossíveis. Por quê? Porque ele abraçou a família e fez da família o lugar. Justiça, para ser boa, começa de casa. Se não é de casa que começa a justiça, o que é que vamos levar para o mundo, para a sociedade? Atitudes injustas, imperfeitas, incompletas, desencontradas. Quantos somos os infelizes? Quantos somos os desencontrados? Quantos somos aqueles que não nos sentimos realizados e nem realizadores? Porque nos falta aquilo que é mais importante, que nos tratem como gente, como pessoas, como filhos e filhas de Deus. Deus nos ajude, para que da machadinha de São Judas Tadeu possam brotar os milagres de uma sociedade que se renova a partir de uma estrutura de família, aonde haja o encontro, onde o amor recíproco aconteça de verdade. Assim seja.